tava esperando um show de produção com esse anime tão hypado, dessa vez tivemos uma sequência maravilhosa em questão de animação, direção, trilha sonora, enfim, um episódio bem impactante pra gente comentar de Solo Leveling. Solen, pra quem for de Solen, olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de episódio 4 de Solo Leveling. Já estamos estabelecendo muito bem o terreno dessa história pra quem nunca leu, nunca ouviu falar, e acho que dessa vez esse episódio mostrou um pouco mais do tom daqueles que estavam esperando um pouco mais de entretenimento. Afinal, é uma obra que se propõe a ser entretenimento. Luta, ação, mistérios e reviravoltas, e dessa vez a gente teve bastante desse lado mais apelativo, vamos dizer assim. Você que quer ouvir comentários sobre os episódios de Solo Leveling todas as semanas, vem aqui pra este canal, se inscreva aqui embaixo e bora comentar comigo o que você tem achado em todas as nossas Solofeira. A maioria disse Solofeira, mas eu acho que vou subir lá na comunidade, se não hoje, amanhã, uma enquete pra vocês votarem entre Solofeira, sábado das Dungeons e acabou. Quem ganhar, ganhou, quem não votar, acabou. Interrompendo rapidinho pra avisar que você tem até hoje apenas pra conseguir camisetas incríveis como essa na tela por até metade do preço. Até 50% de desconto em toda a minha coleção e brinde pra você de pôster exclusivo. Quer ganhar um pôster incrível de graça? Quer desconto de até 50%? loja.com.br/Gabi-Xavier acaba hoje. Comentamos aqui sem spoilers, mas do que eu sei da Webtoon, pois não li mais do que o começo da novel, a gente teve bastante quantidade de capítulos adaptados. Tivemos metade do capítulo 13, e aí depois 14, 15, 16 e 17. São mais de 4 capítulos, é claro que mais uma vez com adaptações, modificações, coisas que essa produção do estúdio A1 Pictures, eu confundi o estúdio no vídeo passado, gente. Inclusive, quer saber dicas de animes desse ano? Assiste o vídeo que eu lancei ontem, muito obrigada, agradeço. Deixe comentário dizendo que veio por aqui depois. Voltando, A1 Pictures é um estúdio que costuma entregar obras muito boas e com uma devida criatividade na hora de adaptar. É o que falam muito sobre Kaguya-sama, por exemplo, que é um estilo completamente diferente. Eu acredito que, inclusive, além das cenas extras da Junhee, adiantar alguns outros personagens importantes que você só vai saber um pouco mais à frente. Tudo isso faz com que a gente tenha certeza que Solo Leveling está sendo trabalhado e não apenas transcrito para o audiovisual. O episódio de hoje tratou bastante da dungeon em si, essa quest secreta, essa missão paralela que o protagonista Sun Jin-woo, ele acabou entrando através desse sistema, desse jogo que só ele parece estar jogando. Afinal, num mundo que ninguém upa após o momento de virar o caçador, pegou aquele rank no máximo um segundo de despertar, ele é o único que está upando, subindo de level sozinho. E foi a primeira vez que ele teve um teste em batalha. Até então, ele estava treinando correndo, flexão, não sei o que, exercícios físicos para ele ficar mais forte, 10 pontos de recompensa após o final, né, de cada missão diária, mas ali era a primeira vez que ele enfrentava monstros sozinho. Aquele que antes ia para algumas dungeons como essa e não conseguia enfrentar tendo várias outras pessoas consigo. O cara, como a gente viu num breve flashback nesse episódio, que se acostumou com a realidade das pessoas chamarem ele de o caçador mais fraco da humanidade. O apelido pegou e ele não tinha como lutar contra isso, mas agora ele tem. Eu acho que na Webtoon, pelo menos, eles colocaram essa mudança de foco e personalidade no Sun Jin-woo um pouquinho mais rápido. Ele começa a ficar um pouco mais obstinado, corajoso, concentrado, confiante, um pouco mais rápido do que eu acreditaria ser coerente. E eu acho que o anime, não sei se só eu percebo isso, se isso já acontecia na novel, mas a mudança é um pouco mais sutil. Nesse começo de dungeon, a gente vê que ele ainda tá bastante inseguro, isso nas duas versões que eu vi acontece. Ele vai enfrentar esse lobo depois de já ter enfrentado os goblins, mas ele inicialmente percebe que só no soco, por mais que ele esteja, claro, mais forte, não vai resolver. E aí ele percebe que dá para utilizar os recursos de todo esse sistema invisível que tá o envolvendo, usar um inventário. E dentro desse inventário, uma espada que ele jamais teria dinheiro para comprar na forma anterior, que ele não conseguia pegar nenhum cristal vital. Ele usa a espada e aí sim, uma espada mais forte combinada à sua força, ele consegue matar os seus primeiros inimigos ali mais fortes. E a gente vê que tem todo o conceito, que também é de game, gente, das cores em cima, né, de cada um dos inimigos, colocando o nome dele, se tá mais escuro, mais vermelho, é mais perigoso, laranja é perigoso, branco você já mata tranquilo. E aqueles lobos no começo da dungeon, eles eram perigosos, a gente vê essa classificação.
E eu acho legal que na história ainda mostra como, mesmo ele sentindo que ele pode, ele ainda se questione, ainda tem inseguranças. Quer dizer, poxa, derrotei 2, tenho uma espada, tô aqui upando de level, mas será que eu tenho capacidade de continuar fazendo isso por um longo tempo? Ele vai enfrentando vários outros, ele consegue vencer, ele consegue pegar inclusive a pedra que faria com que ele teleportasse pra fora daquela dungeon sem precisar se arriscar contra um chefe certamente mais forte, mas aí ele começa a ter aquelas habilidades de jogador, que é justamente upar com os mais fracos até você conseguir chegar no mais forte. Porque dá a impressão, inclusive, que quando ele passa de level, ele tem uma recuperação daqueles danos. É o que acontece muitas vezes em game também. Então, além dele, toda vez que passa de level, ele ganhar 5 pontos que são distribuídos em todas as habilidades, então não apenas força, e ganhar, é claro, itens e recompensas, incluindo a pedra que o tiraria dali, ele tá upando e ficando relativamente tranquilo para continuar até o final da dungeon, se ele quisesse. E é a partir daqui que eu acho que ainda tem um pouco mais de demonstração de insegurança na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de agir e se questionar em relação ao Webtoon, mas é uma coisa sutil que pode ser só a minha impressão e interpretação das páginas. Mas o San Jin-woo, ele podia pegar aquela pedra pra sair de lá sem se arriscar contra o boss, mas aí tinham duas questões. Aquela podia ser uma dungeon temporária que desapareceria, ele não a encontraria novamente depois. Assim sendo, ele perderia a oportunidade de estar num lugar que ele viu que ele consegue subir de level muito rápido. Só que quanto mais ele luta e sem uma nova arma no inventário, aquela sua espada também começou a ficar cega, fraca, rachada. Será que ele teria força ou sobreviveria até chegar nesse possível boss, talvez tendo subido de level o suficiente para matá-lo? Ele arrisca, mas ele não arrisca simplesmente porque sim. Tá, é evidente, ele fala mais de uma vez, ele diz que ele precisa ter força, que não adianta ele ter pena dos inimigos por matar eles tão fácil, não adianta ele ficar ali tremendo, que ele teve um medo muito maior naquela masmorra da estátua de Deus, e aquilo nem se compara a qualquer medo naquela nova dungeon, mas ele precisa continuar por si mesmo, não só para subir de level, mas pelas pessoas que estão ao seu lado, pelas pessoas que dependem dele. Por ter sido o mais fraco da humanidade, ele sabe o quanto não ter força você tem menos chance de fazer qualquer coisa e ser ouvido. As sequências da dungeon até ele chegar na cobra lá do final, elas são boas, tem lutas, ação, eles usam uma trilha sonora que eu já tinha percebido, a do Sawano, né, que é um monstro da trilha sonora. Parece uma guitarra espanhola, sabe, é um estilo completamente diferente, inclusive de outras trilhas que eu já vi do Sawano, e eu acho que ela me marca, me chama a atenção. No maior ápice do episódio, sem dúvidas, a música já vem com um ar mais próximo ao que a gente vê do Sawano em outras obras. Excelente, incrível, uma música épica de excelente qualidade, mas me chama a atenção esse outro tom, essa outra pegada nas lutas um pouco mais baixas, vamos dizer assim. E falando de luta principal, é claro que esse foi o show do episódio, sem nenhuma dúvida, porque a gente teve não só um show de animação, arte que ficou cada vez mais estilizada, né, mais cartoonizada, eu diria inclusive, no momento em que ele vai de fato derrotar aquele boss, mas também, como eu disse, casando trilha sonora e uma atuação boss do San Jin-woo que foi muito boa para trazer emoção, visceralidade daquele que aqui sim, ele ultrapassa todos os seus limites de medo, de perna tremenda, de qualquer insegurança para ir para cima porque ele precisa ser forte. Tem aquele momento que ele brilha, inclusive, né? Tudo que a gente tem dele começando a enfrentar essa cobra, não a derrotando de maneira tão rápida, ele precisa ter uma certa estratégia de como atuar, de usar essa força que com certeza ele upou muito nos últimos dias para aí sim vencer. Eu acho que aqui a gente teve uma grande prova de que a A1 Pictures não só tá trazendo uma obra que já é hypada e a adaptando muito bem com certas liberdades criativas que têm funcionado, mas como eu falei, também colocando muito dessa capacidade do estúdio de trazer excelente sequência de animação, que é uma coisa que o público pede muito. Eu não sou a louca da sequência de animação, que fica assim doida atrás dos melhores animes que animam da melhor forma possível. Eu acho que a história se sobressai a isso muitas vezes, mas claro que a gente sabe que o público demanda cada vez mais, recebe de grandes nomes um excelente resultado e tá esperando que isso aconteça em vários outros que saem todos os dias. O restante do episódio eu acho que é pra gente ter um pouco de dúvida sobre qual rank será que San Jin-woo está neste momento? Porque ele sobe de nível num sistema completamente independente do que os outros caçadores, por exemplo, estão sujeitos. Aliás, existe um questionamento que eu não lembro se entrou no anime em si,
mas que na Webtoon tinha, que era ele pensando sobre exatamente essas regras deste universo. Ele chama de sistema, inclusive, que ele está inserido. Quem define o que ele pode comprar e quando ele pode comprar na loja e o quanto valem 20 moedas de ouro, a gente precisa esperar junto com Sun Jin-woo para entender de onde vem todo esse game dentro do game que ele tá vivendo. No final da dungeon, ele consegue também, é bom lembrar, 2 itens muito importantes. Que é uma adaga que é feita da presa daquela mesma cobra que ele derrotou, uma adaga que tem alguns bônus muito interessantes, que são chance de paralisar o inimigo e um poder de sangramento, que é basicamente você faz o seu inimigo sangrar e você pega um pouco daquela vitalidade pra você. É um esquema que acontece bastante em game. E um outro item um pouco mais perigoso para ele usar de forma estratégica, que é um veneno dessa mesma cobra, que daria uma camada mais endurecida no seu corpo, mas acabaria com não sei quantos, muitos por cento do seu músculo, ou seja, sua força cairia drasticamente. Finalzinho é só pra gente ver que no mundo real ele realmente upou também, não é um level que ele sobe ali dentro desse esquema de game e ele continua o mesmo rank de antes. Ele derrotou uma cobra que, se a gente for lendo os cards, e eu vou pausando os cards no anime, tá, gente? Não tem jeito. Pra isso, eu pauso pra ver qualidade de frame, não. E lá fala que o nível daquele chefão que ele derrotou, da cobra, é equiparável a um rank C. Mas no esquema One Punch Man, no mundo real, ele ainda é considerado bem fracote. E é curioso que ele não tenha nenhuma vontade de se sobressair. Ele acaba saindo daquele metrô, num local que tá esvaziado, porque aconteceu uma chamada Dungeon Break, que é basicamente uma quebra da dungeon, daquele portal. As pessoas não fecharam aquele portal a tempo, os caçadores não conseguiram, então os monstros começaram a sair e tinha restado um único mais forte, que tinham apenas alguns caçadores reunidos em forma de emergência, rank E, rank D, um tanque, que é aquele que tem uma resistência à defesa maior, tentando bloquear os ataques, e os outros poucos magos, poucos ali que podiam atacar, não conseguiam quebrar a defesa para fazer um dano sequer. E a gente vê o Sun Jin-woo de longe, para surpresa inclusive dele, jogando uma espadinha Kotoko, e ele consegue quebrar a defesa sem dificuldades. Curiosidade pra você, Jun-hee na Webtoon só aparecia de novo nessa cena depois de todo o trauma da estátua, e o anime trouxe um pouquinho mais dela, inclusive mostrando o quanto ela tá observando que o amigo dela tá seguindo em frente, tá se esforçando, e ela não consegue. É claro que ele também lida com traumas, e de novo, eu acho que no anime a gente sente um pouquinho mais dessa transição entre o trauma e a reversão disso para um impulso de força, mas sem dúvidas Jun-hee tá extremamente abalada até agora. Sem um gancho super expressivo dessa vez, o episódio por si bastou, e eu acho que foi um grande brilho, eu espero, para atrair aquelas pessoas que gostam desse estilo, que estão esperando esse tipo de história e ainda não tinham comprado muito a ideia de Solo Leveling, talvez porque o começo não hypou tanto, não sei. Este é um episódio bom de ação, e para quem quer ação e entretenimento, eu acho que foi um prato cheio. Mas me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você espera de Solo Leveling nas próximas semanas. E você que leu novel, webtoon, por favor, complemente aqui embaixo o que eles mudaram, o que acrescentou, o que é diferente na novel, por exemplo, porque eu ouvi dizer que a adaptação tá fazendo um casamento muito bom da novel original e da webtoon com este novo formato em anime. Então, se puder me ajudar, eu super agradeço. Adoro aprender com vocês em todos os vídeos. A gente se vê, inclusive, em todos eles. Tchau, tchau!